modalidade de compra que facilita a realização dos planos de vida e, por que não, né, dizer de sonhos. E isso tudo com mais vantagem ainda, sem pagar juros. Eu estou falando sobre o consórcio para pessoas físicas e jurídicas que se unem em grupo para a aquisição de bens móveis, imóveis ou serviços. E para falar sobre este assunto, aqui conosco por videochamada, o desenvolvedor regional da Demicon, Norte Centro-Oeste, Rodrigo Trevisan. Bom dia, seja muito bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Karina. É um prazer enorme estar falando com vocês, falar um pouquinho dessa nova modalidade aí que vem só crescendo em todo o país. Pois é, explica pra gente o que é a Demicon e quais são os principais serviços oferecidos pela empresa. Vamos lá. A Demicon é uma administradora de consórcio independente, que foi pioneira no segmento de consórcio de imóveis no Brasil, uma empresa sulista, e hoje ela tem uma abrangência em todo o território nacional. Então, com mais de 30 anos de mercado, a Demicon ela se tornou especialista na administração, basicamente, de três modalidades de consórcio: consórcio de imóveis, consórcio de veículos e consórcio de serviços. É uma modalidade que vem crescendo muito com o passar dos anos, muito fomentado pela nossa economia, né, pela a atual economia brasileira, a taxa Selic, e que muitos brasileiros aí têm se adequado e têm utilizando no seu dia a dia, nos seus planejamentos para a aquisição de seus bens, uma forma de uma compra planejada. Pois é, né? E através disso, como que as pessoas têm acesso a esse serviço? O consórcio, a Demicon, ela trabalha de uma forma extremamente consultiva. Então, todos os nossos profissionais, eles são exclusivos da empresa, no qual eles, em contato com o cliente, eles vão entender toda a realidade, o cenário que o cliente precisa, os planejamentos que eles estão desenvolvendo, e através disso a gente consegue uma consultoria personalizada, desenhar de fato um planejamento que vai atender ele, né, e que vai atingir os objetivos que ele busca. Então a gente tem, antes de qualquer proposta ou qualquer efetivação mesmo de contrato, a gente procura sempre entender o cliente. A gente está disponível em todos os canais. Em Campo Grande nós temos unidade, em Mato Grosso temos 3 unidades. Então, a gente sempre busca esse contato muito próximo com o cliente, porque quando a gente fala de consórcio, nós não falamos simplesmente de um produto de momento, né? Então, a gente leva esse relacionamento por bastante tempo com o nosso cliente. Então, a Demicon ela tem esse propósito de estar sempre próximo ao cliente, acompanhando em todos os momentos. Aham. Quais são as vantagens, especialmente para quem opta por um processo como esse, né, do consórcio, em comparação com as outras formas aí de aquisição, como por exemplo o financiamento? É legal a gente entender primeiro o conceito de consórcio, né? O consórcio ele Uhum. trabalha no conceito de economia colaborativa, ou seja, é uma união de pessoas que têm um objetivo em comum e através do pagamento das parcelas mensais, os grupos de consórcio têm essa arrecadação financeira e todos os meses existem as liberações desses créditos através das contemplações, né? Então, o cliente ele vai escolher a modalidade que ele deseja ingressar, então seja imóveis, seja veículos ou seja serviços, vai determinar um valor mensal de parcela e um valor a ser contratado de crédito, e através disso nós temos as contemplações que de fato vão fazer a liberação disso para o cliente. Como que ele deve utilizar e quais são as principais vantagens? A principal característica do consórcio, além de ser uma economia colaborativa, é não possuir juros. Então, isso permite com que os nossos clientes façam uma compra planejada, uma compra programada, fugindo assim desses juros, nessa alta de juros de mercado, certo? Sempre com uma parcela muito menor. A gente chega a falar que, dependendo do planejamento do cliente, a parcela do consórcio chega a ficar 1/3 do valor da parcela de um financiamento, certo? Então, além de não pagar os juros de financiamento, os juros de mercado, a gente também tem a possibilidade de uma compra programada. Isso permite, Karina, traz vários benefícios para o cliente. Dentro do seu orçamento mensal, a gente não tem uma alta descapitalização, isso permite melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes, isso permite melhorar a qualidade financeira, principalmente familiar do cliente, e permite com que o cliente também faça alguns tipos de investimento, como aumento patrimonial, uma certa aposentadoria imobiliária, alguns investimentos que vão trazer retorno financeiro para ele. Então, acaba se tornando uma ferramenta financeira com um custo extremamente baixo por não possuir juros.
Rodrigo, você falou, né, de um relacionamento que acaba aí sendo mais prolongado, né, por conta da própria atividade, né? Quanto tempo, por exemplo, tem de duração um consórcio? Quem define o prazo normalmente é o cliente de acordo com a carteira que a administradora vai disponibilizar. Mas hoje a gente tem grupos que vão partir aí de 15, 20 meses e temos grupos que vão chegar até 240 meses. Volto a dizer, depende muito da modalidade, do poder de parcela de cada cliente e do objetivo de cada cliente. Tem uma vantagem muito legal que o consórcio, por não possuir juros, quanto maior o prazo, mais benefício ele tem, porque eu acabo reduzindo o valor de parcela mensal e isso não traz algo que vai prejudicar ele, não traz nada de ruim ele esticando o prazo ou encurtando. Então isso, pelo contrário, traz muita coisa boa para que ele consiga atingir os objetivos dele com uma descapitalização bem menor mensal. Comparativamente, e pensando aí em outras formas de aquisição de bens, ah, como é que funciona, por exemplo, a carta de crédito? Quais são as possibilidades de uso? Vamos lá, o consórcio, né, também conhecido como carta de crédito, desse conceito que eu trouxe anteriormente da economia colaborativa, você tem basicamente duas formas de acessar esse crédito. São as contemplações por sorteio ou por lances. Dentro da categoria de lance, abre-se um leque de várias opções e aonde a gente vai desenhar com o cliente. Já as possibilidades de uso, o consórcio ele tem como objetivo a aquisição de bens ou serviços e também investimento. Na contratação, o cliente vai definir o que ele quer fazer, né, quais são as intenções dele. Então, sendo sempre separado, né, ou imóveis, ou veículos, ou serviços. E a partir do momento que ele tem essa carta contemplada, que ele já conseguiu atingir a contemplação dele através do planejamento, o crédito já fica disponível para ele utilizar, seja para uma compra, seja para uma reforma, seja para uma construção, seja para algum tipo de investimento de operações financeiras, seja para compra de um veículo, carro, moto, caminhão, ônibus, inclusive até aeronaves, e na parte de serviços, tudo que seja um serviço que seja emitido uma nota fiscal. Então, é utilizado muito para cirurgia estética, é utilizado muito para viagens, formatura, casamento, fertilização. Então, tem um leque de serviços muito grande, desde que seja enquadrado consórcio de imóveis com garantia imobiliária, veículos com garantia de veículos e serviços através da emissão de uma nota fiscal. Legal. Rodrigo, a gente está recebendo aqui uma pergunta pelo nosso WhatsApp. O Luiz Pascotto, ele está dizendo o seguinte, que ele tem clientes potenciais no agronegócio. Quais são as vantagens do consórcio para esse perfil de cliente do agro? Esse é um tema bem legal, é um projeto novo que a Demicon, mais uma vez, veio inovando dentro do mercado, e nós desenvolvemos uma política de crédito adequada para o agronegócio. Então, nós não usamos adaptações, né? Nós temos, de fato, um produto específico para o produtor e para o agronegócio como um todo. É legal quando a gente fala de agronegócio, que aí, muitas vezes a gente pensa que o agronegócio é somente a lavoura, né, ou somente a pecuária, e não, o agronegócio ele abrange muitas coisas, desde o químico, né, desde o transporte, desde o armazenamento, estrutura, e tudo isso a Demicon ela consegue atender. O consórcio hoje ele está preparado, ele tem robustez para atender a demanda do agro, que é uma demanda bem diferente do varejo, por exemplo. Então, as vantagens que a gente enxerga em utilizar o consórcio no agronegócio, tendo em vista que nós temos uma realidade financeira com um custo de dinheiro alto no mercado, tendo em vista que falta funding no mercado para subsidiar todas as operações do agro, que existe sim, que nós passamos, né, por algumas dificuldades financeiras junto ao agronegócio nos últimos 2 anos. Qual é a principal vantagem do consórcio no agronegócio? Crédito barato e operações de estruturação a custo extremamente baixo, onde a gente consegue diluir isso dentro do orçamento do produtor, do pecuarista, enfim, dentro do agronegócio, e levar para eles uma tranquilidade bem maior dentro das suas operações, uma vez que a longo prazo reduz o parcela e o agro também tem que levar em consideração que ele é muito sensível a várias condições, né? Condições climáticas, condições de dólar, economia. Então, isso faz com que ele consiga operar de uma forma muito mais confortável. Uhum. Tem uma outra pergunta chegando por aqui, a Juliana Rodrigues está querendo saber o seguinte: tem desconto para quem deseja quitar o consórcio? Quando a gente fala de consórcio, muitas pessoas acham que não existe desconto. E realmente o consórcio ele não traz um desconto propriamente dito, uma vez que a taxa de administração ela é pré-fixada no momento da adesão.
Porém, nós trabalhamos de uma forma extremamente consultiva e nós temos um entendimento total da legislação, não só do consórcio, mas também de Código Civil. E tendo isso, nós temos sim uma possibilidade de gerar, né, uma descapitalização de saldo devedor para o cliente, que é através da assunção de dívida, previsto no artigo 299 do Código Civil, aonde sim o cliente pode ter, entre aspas, um desconto bem interessante, superando muitas vezes o valor da taxa de administração. Então, sim, tem muitos clientes que operam com taxa negativa, operam com taxa muito próximo a zero, justamente por esse entendimento jurídico que a gente traz para dentro do segmento de consórcio. Tá certo. Rodrigo, ainda falando um pouco mais, né, sobre esse processo de contemplação dos processos, de que forma as pessoas que adquirem esse tipo de serviço, né, como, por exemplo, a carta de crédito, o consórcio, né, de que forma essas pessoas são contempladas? Quando a gente fala de contemplação, basicamente é dividido em duas vertentes, né? O sorteio, que ele é realizado de forma mensal pela Loteria Federal, e as modalidades de lance. As modalidades de lance, nós trabalhamos com 8 formas de contemplação, basicamente as mais tradicionais são 4, né? Então nós temos lances embutidos, nós temos lances mistos, nós temos lances livres, nós temos lances de fidelidade, onde a gente vai beneficiar os clientes que já são fiel à marca, que já estão no grupo de consórcio há mais tempo, e todos eles, e mais alguns, eles têm a sua variação de percentual de lance. Nós temos uma variação se nós vamos utilizar recurso do cliente ou se vamos utilizar recurso da própria carta, e tudo isso é desenhado juntamente com o cliente, a estratégia de acordo com a necessidade dele. É muito importante dizer aos nossos ouvintes o seguinte: o consórcio, a principal característica dele é um crédito barato, um custo financeiro muito baixo. Porém, ele não é um crédito imediato. Ele pode sim ser trabalhado com crédito imediato, como crédito imediato, porém precisamos de um aporte do cliente como um lance, né, para acelerar a contemplação dele. Mas de todas as formas que nós temos, é possível tranquilamente planejar dentro de um prazo. O tempo ele é a favor do consórcio, o planejamento do cliente ele entra a favor do consórcio, para que a gente consiga atingir esses objetivos com o menor custo possível. Tá certo. E que as pessoas podem esperar de expectativas e perspectivas, mais especificamente, para esse mercado de consórcios este ano? Isso é muito interessante. Quando a gente fala de produto financeiro no Brasil, a gente não pode deixar de falar da economia. Quando a gente tem uma taxa Selic superando a 12%, com expectativas de aumento durante o ano de 2025, automaticamente a gente tem também uma redução do funding dos créditos no Brasil para vários setores, vários segmentos. Nós temos também uma alteração que foi lançada no final do ano passado, uma alteração nas linhas de financiamento, principalmente imobiliária, que a Caixa Econômica acabou anunciando, que acaba dificultando um pouco o acesso ao crédito do cliente tradicional. E isso traz muito espaço para o consórcio, porque além do mercado e dos outros produtos, né, com o mesmo objetivo, terem ficado mais caro, terem ficado mais, terem dificultado um pouco o acesso por parte do público, a gente consegue trazer um cenário muito mais confortável para os nossos clientes. Então, sim, as expectativas, as perspectivas para 2025 são excelentes para o consórcio. A gente tem trazido para dentro do segmento não somente clientes tomadores de crédito, mas clientes investidores também, que estão utilizando o consórcio como uma ferramenta financeira para alavancar os seus negócios e atingir seus objetivos. É legal dizer que só no Mato Grosso nós tivemos em 2024, só a nossa companhia, uma comercialização de quase 600 milhões de reais em novas cotas. Isso mostra o quê? Que o cliente ele aprendeu a fazer conta, que ele aprendeu a entender ele começou a entender que é um diferencial você ter uma descapitalização menor, você ter um planejamento, você sempre ter uma forma de investimento. E tem uma frase que eu gosto muito, que o consórcio ele serve também na linha de investimento como uma proteção do teu dinheiro. Por ele não ter uma liquidez imediata, você sabe que é aquele boleto do bem, aquela dívida do bem, onde você vai estar pagando suas parcelas e esse dinheiro ele sempre vai estar rentabilizando a seu favor. Então, sim, as perspectivas para 2025 são bem legais
e a gente tem aí um grande mercado para alcançar, não só no estado, mas de forma nacional também. Tá joia. Então, Rodrigo, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Também agradecendo o pessoal que está passando no WhatsApp, mandando perguntas. Infelizmente, o tempo aqui é curto, a gente não vai conseguir colocar todas as perguntas, mas a gente repassa aqui para o Rodrigo, tá bom? Muito obrigada. Rodrigo, Obrigado, excelente dia para você. Para vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Rodrigo Trevisan. Tchau. Hora da gente fazer uma pausa, as notícias nacionais estão chegando. CBN Campo Grande.